Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus. Vamos hoje estudar um pouco mais da nossa lição. Já estamos na lição 8, na 8ª lição, que essa lição Bênçãos e Profecias de Simeão é uma continuação da lição 7, que nós já estudamos, que fala sobre a dedicação do templo, quando Jesus foi levado ao templo para passar pela cerimônia da dedicação. Ali nós aprendemos muitas do simbolismo, do que é que o primogênito significa, e hoje nós vamos ver as bênçãos que aquela profecia de Simeão, que essas bênçãos ali chegam até nós. Então eu quero ler com vocês o verso áureo da lição. Está em Lucas capítulo 2, do 29 ao 32, que diz assim: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Lucas 2, 29 a 32. A primeira pergunta diz assim para nós: quem reconheceu na criança o Redentor e o que ele declara? O que ele compreendeu? Vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 2, porque ele é o complemento do verso áureo, mas tem ainda alguns versículos que não estão no verso áureo, e é ele que eu quero ler também. Então, do capítulo 2, desde o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordena, Simeão o tomou nos braços e o levou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então a pergunta: quem reconheceu a criança? Simeão, Simeão, imbuído pelo Espírito Santo, estava naquele momento ali e ele compreendeu que aquela criança não era uma simples criança. Então ele tomou essa criança nos braços e o louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir teu servo. Muito lindo. Eu quero ler ainda para complementar nosso pensamento aqui no Desejado das Nações, na página 55, diz assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. No templo, o Filho de Deus foi consagrado à obra que viera fazer. O sacerdote olhou-o como teria feito a qualquer outra criança, mas se bem que não visse nem sentisse nada de extraordinário, o ato de Deus em dar seu Filho ao mundo não ficou despercebido. Essa ocasião não passou sem que Cristo fosse de algum modo reconhecido. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Cristo do Senhor. Ao entrar Simeão no templo, vê uma família apresentando o primogênito ante o sacerdote. Sua aparência revela pobreza, mas Simeão compreende as advertências do Espírito e é profundamente impressionado quanto a ser o menino que está sendo apresentado ao Senhor, o Consolador de Israel, aquele que anelava ver. Ao surpreendido sacerdote, Simeão parece um homem enlevado. A criança fora devolvida a Maria, e ele a toma nos braços e apresenta a Deus, enquanto sua alma é possuída de uma alegria que nunca dantes experimentara. Ao levantar o Salvador para o céu, diz: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Assim que Simeão viu o infante nos braços do sacerdote, foi divinamente impressionado. Simeão percebeu que tinha nos braços aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, nada havia na aparência exterior de Cristo que lhe desse essa certeza. Mas Simeão havia vivido a atmosfera do céu. Os brilhantes raios do sol da justiça lhe davam a pureza de sua vida, correspondia à luz que ele havia recebido e estava preparado para a revelação da grande verdade de que esta indefesa criança era o ungido do Senhor, o próprio Messias. Alegria e exultação transfiguraram seu rosto enquanto ele segurava nos braços o mais precioso dom do céu aos seres humanos. Sua mente iluminada recebeu a luz que fluía da fonte de toda a luz. Viu que Cristo devia ser a esperança tanto dos judeus como dos gentios. Os muros da tradição erigida pelo preconceito judaico não existiam em sua mente. Ele compreendeu que o Messias traria redenção a todos. Essa foi a grande verdade, ou seja, os judeus tinham o preconceito de que Israel era só Israel que haveria de desfrutar das bênçãos do Messias, mas eles não reconheceram Jesus ali naquela criança e deixaram de receber essa grande luz. Mas Simeão não. Simeão já estava acostumado com a atmosfera do céu. Quando ele viu ali Jesus, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. E ali Simeão deu muitas graças, né? Simeão não fazia parte daquele povo incrédulo, né? Ele vivia ali, mas ele era diferente. Ele vivia sob a influência do Espírito Santo. Isso foi o que fez ele entender as profecias, o momento exato que a profecia se cumpriu. A pergunta 2 diz: como Satanás ficou com tal reconhecimento da divindade de Jesus? Aqui está só no testemunho a resposta. Diz assim: os arautos celestiais despertaram toda a ira da sinagoga de Satanás. Ele seguiu os passos dos que tinham a seu cargo o cuidado do menino Jesus. Ouviu nos átrios do templo a profecia de Simeão, que havia muito esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e, movido pelo Espírito, foi ao templo, tomando o infante Salvador em seus braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Satanás encheu-se de furor ao ver que o idoso Simeão reconheceu a divindade de Cristo. Então a pergunta diz: como Satanás ficou, né? Quando ele ouviu Simeão dar graças, louvar a Deus e agradecer pelo privilégio de poder contemplar o Salvador do mundo, Satanás ficou irado. Por quê? Porque Satanás seguiu os passos
de todos os que tinham o cargo, né? O cuidado do menino Jesus. Então ele estava a par de tudo que estava acontecendo. E ele viu que o sacerdote, quando tomou a criança nos braços e fez ali o simbolismo, né, da apresentação, ele ficou feliz, porque o sacerdote não reconheceu naquela criança o Messias. Mas quando Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, ele ficou com muita ira, né? Muito irado, porque de uma maneira Deus não ia deixar passar em branco, né? Deus não ia deixar passar sem alguém, né? Sem um servo reconhecido para ali revelar a glória daquela criança. A pergunta 3, ela também diz assim, olha, como estava naquela época a fé dos judeus? O que os líderes introduziram? Deus se revelaria através de um sacerdócio corrupto? Ainda vamos ler aqui nos comentários bíblicos também, sobre a página 1116, diz assim para nós, olha que interessante. Os judeus piedosos estavam aguardando a vinda do Messias, crendo nela e orando fervorosamente por ela. Deus não podia manifestar sua glória e poder a seu povo por meio de um sacerdócio corrupto. Havia chegado o tempo marcado para ele favorecer seu povo. A fé dos judeus havia se tornado anuviada em consequência a seu afastamento de Deus. Muitos dos líderes do povo introduziam suas próprias tradições e as impunham aos judeus, como se fossem mandamento de Deus. Os judeus piedosos criam e confiavam que Deus não deixaria seu povo nessa condição para servir de escárnio aos pagãos. Ele lhes havia, no passado, suscitado um libertador, quando em sua angústia clamaram a ele. Pelas predições dos profetas, achavam que havia chegado o tempo designado por Deus para o Messias vir, e quando ele viesse, eles teriam uma clara revelação da vontade divina e suas doutrinas. Suas doutrinas seriam livradas das tradições e das cerimônias desnecessárias que lhes haviam confundido a fé. Os judeus piedosos que tinham idade avançada esperavam dia e noite pelo Messias vindouro, orando para que pudessem ver o Salvador antes de morrer. Ansiavam ver a nuvem de ignorância e preconceito ser removido da mente do povo. É desse modo que Deus escolhe. Pessoas humildes para serem suas testemunhas. Com frequência, aqueles a quem o mundo honra são passados por alto. Muitos são como os líderes e sacerdotes judeus. Muitos há que estão prontos para servir e honrar a si mesmos, mas poucos se preocupam em honrar e servir a Deus. Por isso, ele não pode escolhê-los para contar aos outros sobre seu amor e misericórdia. Então é bem claro a resposta, né? Diz como estava naquela época a fé dos judeus. A fé do povo de Deus daquela época estava misturada, né, com tradições, com honras mundanas. E Deus não poderia usar um povo desse tipo, dessa qualidade, para revelar a sua glória, né? Então os líderes ali de Israel, eles só impunham tradição para o povo, como se isso fosse mandamento de Deus. Então, coisas tradicionais, cerimoniais, não eram leis para eles, né? Mas eles estavam tão misturados, sua mente estava tão anuviada por essas doutrinas falsas, por essas tradições, que eles não podiam ver a glória de Deus. Mas havia ali uns poucos que ainda tinham a esperança de que quando o Messias viesse, ele ia livrar o povo de Deus de todas essas coisas erradas, né? Todas essas tradições, esses preconceitos, tudo isso ia ser removido do povo. E aí, hoje, aqui na última parte, né, que nós lemos,
no livro na última parte, diz: muitos há que estão prontos para servir e honrar a si mesmo, né? Os que estão na direção da obra estão querendo honras para si mesmo. Não se preocupem em honrar e servir a Deus. Então esses Deus passa por alto. Deus não pode escolhê-los, né? Deus não pode usá-los como condutos da verdade. Aí a pergunta número 4. Imbuídos do dom profético, que Simeão declara a Maria? Quem mais confirmou o testemunho sobre Jesus? Lucas, no capítulo 2, o verso 33 até o verso 38. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançado em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O texto bíblico diz que 2 profetas, que reconheceram Jesus, mas essas 2 pessoas que reconheceram Jesus, eles eram pessoas dedicadas à oração, ao jejum, eles eram pessoas consagradas. E eles levaram a mensagem para outros, porque diz aqui que a profetisa Ana sabia quem estava aguardando, e ela levava essa alegria para todos, falando do Redentor que havia chegado, do grande Messias. Eu quero ler ainda aqui no Desejado de Todas as Nações, página 55. Deus preservara a vida de Simeão e Ana, para que tivessem o feliz privilégio de testificar que Jesus era o Messias prometido. O espírito de profecia estava sobre este homem de Deus, e enquanto José e Maria ali permaneciam admirando-se de suas palavras, ele os abençoou e disse a Maria: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Também Ana, uma profetisa, entrou e confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo. Ao falar Simeão, seu rosto iluminou-se com a glória de Deus, e ela derramou suas sinceras ações de graça por lhe haver sido permitido contemplar a Cristo o Senhor. Simeão e Ana testificaram no templo de sua divindade. Que lindo, Esses 2 homens idosos estavam agora prontos para morrer, porque agora já haviam contemplado a promessa da vinda do Messias. E eu tenho certeza que eles foram usados para levar essas boas novas a todos, Mas interessante aqui a profecia de Simeão, que diz que Jesus ele viria para elevar a muitos corações e para trazer um sinal de contradição. Jesus ia ser contrário a tudo aquilo que até naquele momento era ensinado ali em Israel. Jesus não ia agir em conformidade com aquelas tradições, com aquela crença errada que aquele povo judeu tinha, aquele preconceito. Jesus ia andar contra a maré, Jesus ia andar ali contra a maioria, por isso ele ia ser do contra. É essa que é a verdadeira palavra, Sabe, uma pessoa que ia ser do contra? Foi Jesus no seu tempo,
no meio do seu povo. Ele era do contra ali da igreja judaica. Nunca foi a favor de tudo aquilo que eles ensinavam, toda aquela tradição. A pergunta número 5 está em Eclesiastes 3,15, que é um verso muito conhecido de todos, né? Qual a razão de os líderes da nação não terem discernido o tempo e os sinais proféticos? Tem-se repetido este proceder? Ali em Eclesiastes, nós vemos que é assim ó, o verso, para relembrar. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, esse verso de Eclesiastes mostra que para Deus não tem ontem nem hoje, né? Para Deus, Ele pode fazer novo o que ontem deu errado. Né? O que é já foi, e o que há de vir também já foi. Mas Deus fará renovar o que já se passou. Então é nisso que nós devemos, a nossa esperança deve se focar. Eu quero ler ainda aqui nos comentários bíblicos, de novo, no Desejar Todas as Nações, eu quero ler ainda os comentários de Ellen White. E Simeão e os sacerdotes representavam duas classes. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, porque estão dispostos a ser instruídos, e os que, recusando-se a receber a luz, que os levaria à verdade, são guiados pelo Espírito da potestade do ar e estão diariamente sendo levados às mais profundas trevas. Por divina iluminação, Simeão compreendeu a missão de Cristo, o Espírito Santo lhe impulsionou o coração, mas os sacerdotes e as autoridades estavam imbuídos do espírito do inimigo de Deus. Hoje, o mesmo espírito influencia mentes humanas, controlando com poder o coração das pessoas, neutralizando os apelos do espírito. Estes humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias, mas os que ocupavam posições de príncipes e sacerdotes em Israel, conquanto tivesse igualmente diante de si as preciosas declarações dos profetas, não estavam andando no caminho do Senhor, e seus olhos não se achavam abertos para contemplar a luz da vida. Assim ainda, acontecimentos nos quais a atenção de todo o céu se acha concentrado não são discernidos. Sua ocorrência passa despercebida pelos guias religiosos e os adoradores da casa de Deus. Os homens reconhecem Cristo na história, ao passo que se desviam do Cristo vivo. Cristo em sua palavra, convidando-os ao sacrifício no pobre e sofredor que implora auxílio na causa justa que envolve pobreza e fadiga e censura. Nestas coisas, ele não é hoje mais prontamente recebido do que foi 1900 anos atrás. Olha só o que a pergunta diz, né? Qual é a razão dos líderes da nação não terem discernido o tempo e os sinais proféticos? Por quê? Porque eles tinham diante de si as profecias, mas o que é que eles estavam mais envolvidos? Seria no próprio eu, eles olhavam para si mesmo, né? Trazendo as vantagens para si mesmo. Eles não estavam dispostos a ser instruídos pelo Espírito de Deus. Então, eles recusando receber a luz, o que é que acontecia? Nosso coração nunca fica vazio. Ou nós temos o Espírito Santo dentro dele, ou temos o Espírito do inimigo. E era isso que acontecia, né? Eles não queriam entender, né, na primeira parte da leitura, foi isso que nós falamos, eles não queriam se submeter ao Espírito Santo, então o seu espírito era das potestades das trevas. Então, eles poderiam ter o mesmo discernimento de Simeão, porque as duas classes, né, representadas ali por Simeão e o sacerdote, ali diante do altar, o sacerdote representava uma classe, Simeão representava outra classe. Uma classe se dedicava ao conhecimento das profecias e à obediência às coisas de Deus, e a outra classe, ela não queria se submeter a ser um humilde servidor de Deus, ela queria vanglória, né? Queria posição.
E diz assim no último texto da nota, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que ainda assim é hoje. A Igreja de Deus também tem duas classes de pessoas. Uma classe está preocupada em seguir, em compreender o que é que se passa hoje com Cristo, não só Cristo na história, não é só as comemorações sobre Cristo, mas sim Cristo na verdade, o que hoje ele representa para nós, o Cristo vivo que está no Santo dos Santos. É isso que Cristo é para nós hoje, alguém poderoso, pronto para nos ensinar, para nos constranger a nos tornarmos humildes servos, não buscando para nós um reconhecimento próprio, não querendo embater, mas querendo promover a paz, a glória de Deus. Esse é a vontade de Deus. Nós seremos iluminados pelo Espírito Santo se nós nos submetermos ao seu poder, à sua graça transformadora. Agora, a pergunta seguinte é a pergunta número 6. No que Maria refletiu? Contudo, ela compreendia bem, né? A pergunta diz aqui. A pergunta nos faz ver que Maria compreendia um pouco, mas não compreendia bem a missão de Cristo. Ela sabia que ele ia ser o Salvador do mundo. Ela sabia que Jesus era o Messias, o prometido de Israel, mas não compreendia bem toda a missão. E é isso que nós vamos ver aqui, também no Desejado de Todas as Nações, da página 56, né? Nós vamos ler. Maria ponderou a vasta e profunda profecia de Simeão, ao olhar para a criança que tinha nos braços e relembrar a palavra dos pastores de Belém, enchia-se de grata alegria e iluminada esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe à mente as proféticas declarações de Isaías. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E a justiça será o cinto de seus lombos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No entanto, Maria não compreendia a missão de Cristo. Simeão profetizou dele como uma luz para os gentios, bem como uma glória para Israel. Assim o anjo anunciara seu nascimento como novas de grande alegria para todos os povos. Deus estava procurando corrigir a estreita concepção judaica da obra do Messias. Desejava que os homens o olhassem não somente como libertador de Israel, mas como redentor do mundo. Muitos anos, porém, deviam passar antes de a própria mãe de Jesus poder compreender sua missão. Então, durante a visita dos pastores de Belém, Maria lembrou-se, né, das palavras desses pastores, que os pastores relataram ali para Maria. Nós estudamos na lição passada, né? Ou então ainda os pastores ali relataram como foi que eles chegaram ali. Uma estrela, né, apareceu, eles ouviram uma voz que cantava. Ela lembrou quando Simeão estava falando ali sobre Jesus. Ela lembrou dos versos de Isaías, né? Tudo ela veio à sua mente, mas ela não compreendeu porque Simeão disse que uma espada atravessaria seu coração. Ela viria a compreender mais tarde, né? Diz que muitos anos haviam de passar ainda para que Maria pudesse compreender realmente a missão do Messias. A pergunta 7ª. Tal como os demais judeus, que perspectiva Maria tinha do Messias? O que é revelado a ela em compassiva misericórdia? Ainda no Desejar de Todas as Nações,
Maria esperava o reino do Messias no trono de Davi, mas não via o batismo de sofrimento pela qual esse trono devia ser conquistado. Por meio de Simeão, revelava-se que o Messias não teria no mundo um caminho livre de obstáculo. Nas palavras dirigidas a Maria, uma espada traspassará também a tua própria alma. Deus, em sua compassiva misericórdia, dá à mãe de Jesus uma indicação da angústia que já por amor dele começara a suportar. Então aqui, né, na profecia de Simeão, Maria não compreendeu naquele momento, mas os anos iriam mostrar a ela o que significava essas palavras, né? Que uma espada atravessaria sua própria alma. Maria compreender que o sofrimento, porque aqui, olha, vocês viram que um trecho da nota diz que os caminhos de Jesus não seria livre de obstáculos. Por isso Jesus caminhava de contradição com todos. Então quem anda contra a correnteza encontra muitos obstáculos. E a vida do cristão é assim mesmo, é enfrentando obstáculos, lutando todos os dias com obstáculos que aparecem na frente. Porque Jesus foi assim, porque o cristão precisa ser diferente. Quando encontramos obstáculos em nosso caminho, nós devemos nos lembrar que Cristo também andava em contradição, contraditório com todo ali, os mestres de Israel, a sua igreja, os povos, todo aquele que é a classe mais alta, era tudo contrário àquilo que Jesus viera trazer. Então, sua vida foi uma vida de renúncia, e Jesus nunca venceu, nós vamos ver as perguntas para frente, ele nunca venceu impondo nada, só por amor. Vamos ver aqui na pergunta 8ª, o que é necessário acontecer para sermos elevados em Cristo? Vamos ler lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, o verso de 1 até o 11. Vamos à leitura. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrosim no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, é Cristo que faz a obra, não é nós. É Ele, como diz Pedro ali. Ele que há de nos firmar, fortificar, fundamentar na palavra de Deus. Aqui no Desejado, ainda no livro Desejado, esse livro maravilhoso, diz assim: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Dissera Simeão: teriam de cair os que se quisessem erguer novamente. Precisamos cair sobre a rocha,
e despedaçar-nos antes de poder ser elevados em Cristo. O eu tem de ser destronado, abatido o orgulho. Se queremos conhecer a glória do reino espiritual, os judeus não queriam aceitar a honra que se obtém por meio da humilhação. Não receberam, portanto, o Redentor. Ele foi um sinal contra o qual se falaria. Né? Até hoje se diz, né? O Cristo na história é uma coisa, né? Cristo separou o mundo antigo e o mundo novo. Cristo viveu em contradição a tudo que era ensinado na igreja judaica, que era a igreja de Deus. Cristo foi o homem do contra para os judeus. Por isso ele foi odiado, não foi aceito, porque Jesus era humilde. Jesus ensinava, como diz Pedro, né? Pedro dá um testemunho do ensinamento que deve ser feito, não com poder arbitrário, né? Mas com amor, com humildade. Assim era o ensino de Cristo. Por isso ele foi chamado de contraditório. Então o nosso orgulho, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, que nós podemos impor, é contraditório às coisas de Cristo. O eu contradiz o Cristo. Cristo na nossa vida vai contradizer o eu. Por isso a nossa vontade não é a vontade de Deus. O que eu penso não é o pensamento de Deus. É tudo do contra. Não é mesmo? Vamos para a pergunta 9. A pergunta 9 diz: de que forma o inimigo tem pintado o caráter de Deus? O que nos é revelado? Em que lugar foi patenteado o real propósito da rebelião? Vamos ler lá em Isaías, capítulo 55, no verso 6 ao 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o trono, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, o 11 e o 13. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Queridos irmãos, olha aí que pensamento maravilhoso, né? Então, de que forma o inimigo tem pintado o caráter de Deus? Tem pintado o caráter de Deus de uma forma nociva, né? Egoísta, opressor. Mas nós vamos ler aqui no nosso Desejado de Todas as Nações, na página 57, e vamos compreender mais perfeitamente o que Isaías e Jeremias quis dizer com essa leitura que nós fizemos. Então, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, a luz da vida do Salvador, o coração de todos, desde o Criador ao príncipe das trevas, é manifestado. Satanás tem representado a Deus como egoísta e opressor, como pretendendo tudo e não dando nada, como reclamando o serviço de suas criaturas para a sua própria glória e não fazendo nenhum sacrifício em favor delas. Mas o dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Declara que, ao passo que o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte, seu amor para com o pecador é ainda mais forte do que a morte. Havendo empreendido nossa redenção, não poupará coisa alguma, por cara que lhe seja, se necessário for, a finalização de sua obra. Nenhuma verdade essencial à nossa salvação é retida, nenhum milagre de misericórdia negligenciado, nenhum instrumento divino deixado de ser posto em ação. Os favores amontoam-se aos favores, as dádivas acrescentam-se às dádivas.
Todo o tesouro do céu se acha franqueado àquele que ele busca salvar. Havendo coletado as riquezas do universo e aberto os recursos do infinito poder, entrega tudo nas mãos de Cristo e diz: tudo isto é para o homem. Serve-te de tudo isso para lhe provar que não há amor maior que o meu na terra e no céu. Sua maior felicidade se achará em me amar ele a mim. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo encontram-se face a face. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Cristo viera unicamente para confortar e beneficiar e levá-lo à morte. Satanás manifestou a malignidade de seu ódio contra Deus, tornou evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem seu amor se manifestava. Pela vida e morte de Cristo, também os pensamentos dos homens são trazidos à luz. Da manjedoura à cruz, a vida do Salvador fora um convite à entrega e à participação do sofrimento. Revelou o desígnio dos homens. Jesus veio com a verdade do céu e todos quantos ouviam a voz do Espírito Santo foram atraídos a ele. Os adoradores do próprio eu permaneciam no reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se achavam. É assim todos passam sobre si mesmo o julgamento. Então, coisas maravilhosas Deus tem feito em benefício do ser humano. E Deus mostra claramente aqui nos versos que nós lemos na palavra de Deus e também aqui no Espírito de Profecia, que os nossos pensamentos, o meu eu e o seu eu, é muito longe de Deus, é muito longe dos pensamentos de Deus. Deus diz que os pensamentos para nós são pensamentos de bom, de paz. Nada do que Ele faz é para o nosso mal. Muitos mal nos acontece porque nós não estamos, nós estamos negligenciando essa intimidade com Deus. Porque Ele fala aqui que não há maior felicidade para o homem do que ele se consagrar a Deus, do que ele amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nós lemos nessa nota coisas maravilhosas. Então, Deus revelou a nós o bem e o mal. O caminho do mal, Ele já declara aqui, olha. Aqui nas primeiras linhas da nota, Ele fala: a luz da vida do Salvador, o coração de todos, desde o Criador ao príncipe das trevas, é manifestado. Deus não esconde nada. Deus não esconde. Se eu continuar fazendo a minha própria vontade, qual vai ser o meu fim? Ele não esconde isso de mim. Ele não me engana, Ele não me ilude. Ele diz somente a verdade. Eu é que preciso abrir os olhos espiritual e enxergar, porque está tudo aqui exposto à luz para que todo aquele que queira ver. É muito significativo tudo isso, né? Nós é que fazemos a nossa própria escolha, assim como Israel fez a sua. Israel escolheu o orgulho, a vaidade, o desejo da exaltação própria. E excluiu Cristo da sua vida. E assim também nós fazemos hoje. A vida de Cristo mostra que a humildade é que vence. Que a submissão às leis de Deus é que nos dão a vitória. Porque Deus sabe, e Deus quer dar para nós tudo aquilo que nós queremos. Está lá em Jeremias. Deus quer dar aquilo que eu quero. Eu quero o céu, eu quero ter uma vida eterna. Então é isso que Deus está preparando para todos nós. E agora? Mas existe um porém em tudo isso. Eu preciso me anular para que eu possa ter essa glória. Esse eu, essa carne humana, não vai para o céu. O que vai é essa carne que vai ser renovada pelo Espírito de Deus. Então é isso que nós devemos nos concentrar, né? Deixar o mundo de lado, deixar as manifestações, deixar tudo que não faz parte dos mandamentos de Deus, deixar para trás. E vamos imbuir a nossa vida em buscar fazer somente
aquilo que está no plano de Deus para nós, que é paz, que é bênção. E a paz nós encontramos quando nós estamos de acordo com as coisas de Deus. Aí o nosso coração vai ficar em paz. Porque a esperança e as promessas que nós lemos aqui nesses dois capítulos de Isaías e de 1 Pedro, Jeremias, né? Isaías e Jeremias, aliás, e também lá no livro de Pedro que nós lemos anteriormente, mostra para nós o que Deus tem para nós. Agora, o povo judeu, que era o povo prometido, né? O povo escolhido, preferiu a sua própria sabedoria, deixou Cristo de lado. Não vamos fazer a mesma coisa, não é, irmãos? Bom, nós vamos para a última pergunta. Pergunta 10. O que será compreendido pelos perdidos no dia do juízo final? Do que Deus ficará isento diante do juízo do universo? Vamos para o livro de Romanos, capítulo 14, versículos 11 e 12. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Porque a pergunta nos leva à reflexão do que nós lemos. O que será compreendido pelos perdidos no dia do juízo final? O que Paulo nos revela aqui é que aqui ele diz, e diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. O juízo final vai ser assim, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer. Nós vamos ler aqui no trecho do Desejado de Todas as Nações, na página 58, diz assim: no dia do juízo final, toda alma perdida contemplará a natureza da sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e sua real significação será vista por todo espírito que foi cegado pela transgressão. Ante a visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Toda falsa desculpa será banida. A apostasia humana aparecerá em seu odioso caráter. Os homens verão o que foi sua escolha. Toda questão de verdade e de erro, na longa controvérsia, terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nenhum motivo de desafeto. Quando os pensamentos de todos os corações forem revelados, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar: justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque os teus juízos são manifestos. Que coisa, não, irmãos? Será um dia de alegria, mas também de muita tristeza. Por quê? Porque todos vão perceber que a sua escolha foi a pior escolha. Ou a melhor ou a pior. Os santos reconhecerão que as suas escolhas foram as melhores. Mas os rebeldes, naquele momento, vão ver que eles escolheram o lado oposto, né? O contraverso da realidade. Porque a realidade sempre foi esta, que é Satanás que cega o espírito nosso. Muitas vezes nós choramos, ficamos tristes, ficamos desalentos, ficamos cabisbaixos, ficamos rebeldes, ficamos assim, sem rumo na vida. Por quê? Porque estamos escolhendo o lado errado. Porque o lado de Deus é o lado da realidade dos fatos. Deus, na sua grande misericórdia, não esconde a verdade de nós. Ele não esconde o que vai acontecer com o rebelde. E nós precisamos fazer uma escolha hoje.
Se hoje ouvides minha voz, não endureçais vosso coração. Assim diz a palavra de Deus. Queridos, essa lição é muito importante. Vamos estudá-la profundamente. Colocar em prática também na nossa vida. Hoje nós estudamos aqui sobre as bênçãos e as profecias de Simeão. As consequências de nossas escolhas, as consequências da escolha de Israel. O que foi que levou Israel às suas escolhas? Nós sabemos qual foi o fim daquela nação e como é que vive essa nação até hoje. Que todos nós possamos meditar em nossas escolhas, possamos ter uma consciência clara do que é que nós estamos escolhendo todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe você. Vamos continuar nos nossos estudos, né? A próxima lição também será muito importante, assim como as 8 que nós estudamos. Se você não nos acompanhou nas outras lições, elas estão aí expostas em nosso canal, nossos contatos aí, vocês, nossos irmãos e amigos da Palavra de Deus, pode buscar através dos contatos pelo WhatsApp e estudar conosco esse maravilhoso tema. O tema é O Escolhido. Que Deus abençoe nós todos e nos conceda a paz do céu. Amém. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.